E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do sétimo ano. Então vamos lá, sétimo ano. Continuando os nossos estudos sobre substantivos, nós vimos a formação dos substantivos compostos, nós vimos como os substantivos compostos vão para o plural e agora a gente vai ver, o grau dos substantivos, quando a gente vai ter o aumentativo, o diminutivo. Então, nessa aula a gente vai ver quando algo se torna grandão, quando algo se torna pequenininho, quando algo se torna menor. Veja, o grau a gente vai usar muito na maneira com que nós vamos nos expressar. Então, substantivo é a classe gramatical responsável por nomear as coisas. Então, de novo, passador de slides é um substantivo, flipchart é um substantivo. A mesa é um substantivo, as canetas é um substantivo, a luz, a lâmpada é um substantivo. Tudo isso está ganhando um nome. Professor é um substantivo. Professor Sidgley, um substantivo composto, substantivo comum seguido de um substantivo próprio. Lembrando que quando a gente está colocando o grau, a gente está colocando uma intensidade. Aonde que a gente vai usar isso? No nosso dia a dia, quando a gente está conversando. Pensa o seguinte, pensa na ideia de que você está vendendo algo. Então, quando você quer vender muito uma coisa, você já viu pessoa negociando? A pessoa quer vender muito uma coisa, ela fala, cinquentinha. Quem está vendendo, está querendo vender e dizer que está barato. Então, não quer comprar isso aqui? Cinquentinha. O que você acha? A outra pessoa olha assim, acha caro, o que ela vai pensar? Cinquentão? Veja, fui do menor ao maior bem rapidão. Vejam, o próprio rapidão que eu falei, eu quis dar uma intensidade no rápido. Veja que rápido já tem uma ideia. Quando eu falo rapidão, esse rapidão está dando uma intensidade maior ainda. Esse é o grau que a gente está falando. Vai ajudar na nossa conversa. Então vamos lá. Vamos supor, só uma hipótese, que você fez uma arte no colégio e o seu pai foi chamado lá, hipoteticamente, não que tenha acontecido de verdade. Seu pai chegou lá no colégio e foi atrás do que você estava fazendo lá. O meu filho estava vai lá, começa a conversar, o seu filho fica de conversinha o tempo todo. Veja que esse conversinha que o professor está falando tem justamente a ideia de diminuir. Vejam, a conversinha. Essa conversinha ela tem uma ideia diminutiva, quer dizer que fica de cochicho. Incomodou o professor por algum motivo, você foi retirado de sala. A gente pode usar isso como um desempenho. Quando você fala, você tem um problema com língua portuguesa, vou usar a minha matéria. Você sempre teve problema com língua portuguesa. Aí você foi lá, estudou pra caramba, tirou 90 na prova de língua portuguesa. Aí você chega lá, olha mãe, que notão. Veja, na matéria que você tem facilidade, vamos supor que seja matemática, 90 para você não é um notão. Porque você sabe, ou você gostaria de ter tirado uma nota muito maior. Agora, se você tem uma capacidade, se você tem uma dificuldade e você consegue acertar, ser assertivo nessa melhora, você vai lá e fala, nossa, olha que notão que eu tive. Então, o grau que a gente coloca, tanto diminutivo quanto aumentativo, ajuda na nossa comunicação. Todas as vezes que a gente está conversando, nós estamos tentando passar uma informação para as pessoas. Essa informação, ela está aí justamente para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Então, um joguinho, saiu um joguinho novo. Pegou tal joguinho? Quando a gente fala joguinho, não é diminutivo, é uma maneira carinhosa. Como que eu sei disso? Por causa do jeito, saiu um joguinho novo ali, da hora, um joguinho. Agora, quando eu falo, já para quem gosta de videogame, jogou tal coisa, você fala, nossa, jogão, isso aí é um jogão. Quando um jogo de futebol é bom do seu time, vai lá e é pegado jogos 90 minutos, você fica louco lá, cara, jogão.
aquilo lá foi um jogão. Veja, coloquei no aumentativo. Nem por isso quer dizer que diminutivo não é carinhoso e nem por isso não quer dizer que o aumentativo seja algo que está melhorando. Então, quando a pessoa, ele é ruim. Então, você tem um amigo que joga bola. Aí tá lá, nossa, aquele pé é muito ruim. Mas daí você fala, nossa, aquele pé é ruinzaço, aquele pé é ruinzão. Vejam, esse ruinzão, ele está dando um adjetivo maior ainda à ruindade dessa pessoa. Nos substantivos a gente vai usar para ter isso. Belezinha? Então vamos lá, pessoal. Na língua portuguesa, o grau de substantivos, né? Substantivos podem variar quanto ao seu grau. Deste modo, eles podem apresentar-se com seu sentido diminuído ou aumentado. Então, por exemplo, professor, professorzinho, professorzão. Só que esse professorzinho, ele pode tanto estar no diminutivo, como eu posso simplesmente estar dizendo, né, usando uma forma carinhosa. Professorzão. Posso tanto dizer que é um professor bom, né, como eu posso dizer que é um professor gordo, certo? No meu caso aqui, eu sou gordo. Então, o carro. Cuidado para não confundir, ó. Carro tem 2 R's, tem um dígrafo. Carro, carrinho, vai estar no diminutivo. E carrão vai estar no aumentativo. Dente, um dentinho, né, vai ser o diminutivo. Dentão, o aumentativo. Cachorro, cachorro pequeno, diminutivo. Professor, não existe cachorrinho? Ou cachorrinhozinho? Pode até existir, a gente vai chegar lá. E cachorro grande, aumentativo. Há 2 maneiras de formar o aumentativo: sinteticamente e analiticamente. Ou seja, vai ser a forma e as palavras que nós vamos utilizar para fazer essa formação. Então, vamos lá. Sinteticamente, os graus aumentativos e diminutivos são formados a partir de um acréscimo de um sufixo ao grau normal do substantivo. Então, sala, salinha. Vamos lá então? Ó, a palavra sala. Vou pegar e fazer a formação dela. Vai ficar salinha. Qual foi o sufixo que eu coloquei aqui? Foi o sufixo inha. Lembrando, né? Esse aqui vai ser o nosso sufixo. Sufixo é o elemento que vem depois da palavra. Ó. Depois. Porque se fosse aqui, ele seria um prefixo. Porque ele viria antes da palavra. O que está focando para a gente aqui agora? O sufixo. Então, a palavra caderno virou um caderninho. Então, ó, caderno já tem uma estrutura. Vou lá e formo a palavra caderninho. Coloquei um sufixo nele, um elemento que está depois da formação. Homem, homenzinho. Então, o sufixo é o zinho. Canecão, o cão, né? O ão vai ser o aumentativo. E o dedo, dedão, o ão vai ser o aumentativo aqui também. Sufixos aumentativos mais comuns na língua portuguesa são, né? O aça, né? Uma caraça, uma cara muito grande. Não é um carão, é uma caraça. A gente usa para dizer que é muito grande. Né? O aço, né? Um calhamaço, que é muita coisa. Né? Um muro muito grande, uma muralha. O ão é uma das formações de aumentativo mais comum em língua portuguesa. Formigão, copão, cachorrão, pernão, dedão. Então já dá uma ideia de coisas grandes. Já estamos aumentando. Veja, essa é a forma sintática de fazer isso. E
né, o ussa, né, o dentuça, que, né, se você lembrar da Mônica, é um adjetivo que acabam colocando nela, certo? E os sufixos diminutivos mais frequentes em língua portuguesa, né? O acho, que é o rio, riacho. O ebre, uma casa, um casebre. Um eco, né? Um padreco, diminutivo de padre. Vilarejo, diminutivo de vila. Né? Maleta, diminutivo de mala. Menininho, né? O inho, diminutivo de menino. Inha, diminutivo de menina. Izinho, izinha, diminutivo de irmãozinha. E o isco de chuvisco, certo? A gente sempre precisa ter esse elemento na nossa lembrança. E agora a gente vai ver a forma analítica. Acabamos de ver a forma sintética, que é colocando o sufixo, e a forma analítica. Os graus aumentativos e diminutivos são formados a partir do acréscimo de uma palavra com sentido de aumento, grande, ou de diminuição. Então, o analítico, a gente vai colocar os sufixos, vários sufixos que nós temos nas palavras. Já o analítico, nós vamos colocar uma palavra grande ou pequeno. Então, sala grande, sala pequena é um grau analítico. Estamos usando duas palavras, certo? Caderno grande, caderno pequeno, analítico. Né? Se fosse sintético, caderninho. Caneca grande, analítico. Se fosse sintético, canecão. E dedo grande, analítico. E dedão, né? Se fosse sintético. Beleza? Então, né? A observação. Nem sempre o grau diminutivo é indicado para indicar tamanho físico. Muitas vezes é utilizado para indicar desprezo e crítica em relação a objetos e pessoas, que é o que o professor falou lá no começo da nossa aula, certo? Então, esse livreco não vale nada. Veja, a pessoa ela já coloca um desdém. Então, o livro é um substantivo. Ela vai e fala, esse livreco não vale nada. E joga assim. A gente está vendo um desdém. Estamos tirando o merecimento de valor daquele livro, certo? João é um padreco. A pessoa fala mal de padre, né? Como é que pode um negócio disso? Né? Mas, ainda assim, né? João é um padreco. É um padre e ele está diminuindo. Não quer dizer que ele é um padre baixinho. Está diminuindo a capacidade que ele tem. Né? Povinho estranho. Quando a gente usa a palavra povo, povo é um substantivo. Quando eu falo, olha o tipo do povinho, que povinho estranho, eu já estou diminuindo a intensidade que eu tenho em relação a essas pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Outro lado, algumas palavras utilizadas no grau diminutivo também podem indicar carinho. Lembra que o professor comentou isso no começo da aula? Então, minha maninha é um amor. Maninha, irmãzinha, né? Você está falando de uma forma fofinha, viu? Tudo no diminutivo. Minha mãezinha linda. Você está abraçando a sua mãe, minha mãezinha linda. Você está falando com carinho, né? Todas essas palavras que a gente coloca aqui, né? Quando a gente quer falar de alguém, ó, lindinha, linda, amor. Veja que até o lindinha, né? Aqui a gente deixou o adjetivo no diminutivo. Aqui no mãezinha a gente deixou no diminutivo. Então a gente precisa fazer essas análises, belezinha? Pessoal, então tenho aqui um exercíciozinho. Analise atenciosamente o poema em questão e em seguida procure responder as questões referentes a ele. Cidadezinha cheia de graça, tão pequena que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Mário Quintana. Então, transcreva os substantivos expressos no grau diminutivo, né? E sabemos que a linguagem literária do recurso linguístico empregados pelo emissor não são feitos de maneira aleatória. Dessa forma, registre suas impressões contra o grau desses substantivos. Pausa aí e tenta fazer. Então, vamos lá. Cidadezinha e igrejinha e
Ao utilizar-se do grau diminutivo, o poeta demonstrou um carinho explícito em relação à cidade mencionada. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!